O jogo do pau português no Brasil. O jogo do pau português é uma arte marcial tradicional que remonta aos séculos XVI e XVII. Praticado com um bastão longo, o pau, ou varapau, era, em Portugal, tanto arma de defesa pessoal como símbolo de honra. Nas aldeias do Minho e de Trás-os-Montes, o som seco dos paus cruzando-se ecoava em quintais e eiras. Em 1807, com a invasão napoleônica, a corte portuguesa parte para o Brasil. Levam consigo costumes, tradições e também o jogo do pau. Durante o Império de Dom Pedro I, as primeiras menções ao jogo aparecem em crônicas e jornais. Dizia o Correio Paulistano que o imperador, amante de atividades físicas, era conhecido também pelo gosto pelo jogo do pau. Em meados do século XIX, o Brasil assistiu às primeiras exibições públicas da arte portuguesa. No Rio de Janeiro, os espetáculos juntavam dezenas de homens, 1 contra 4, 1 contra 12, até 20 adversários. O público aplaudia, entusiasmado, o chamado jogo do pau à portuguesa. Mas a popularidade trouxe também problemas. As lutas em botequins e nas ruas tornaram-se frequentes. Em 1876, jornais relatam desacatos e até mortes motivadas por questões de honra. A polícia passa a proibir o treino e as exibições. No entanto, no virar do século, o jogo renasce. Em 1908, jornais anunciam exibições no Rio de Janeiro. Assaltos de jogo de pau por 4 amestrados esgrimistas portugueses. A técnica e o desporto voltavam a ser celebrados, agora sob o ideal moderno do sportsman. Em 1913, o Atlético Internacional Clube organiza, no campo do Botafogo, um grande match de jogo do pau dedicado às autoridades portuguesas e argentinas. Os duelos, descritos em pormenor pela imprensa, mostravam jogadores como Joaquim Pereira Couto e Manuel Pereira numa sucessão de assaltos que combinavam destreza, velocidade e elegância. Do Rio a São Paulo, o jogo do pau foi presença constante em saraus, ginásios e circos. Até em Manaus, no longínquo Amazonas, portugueses exibiam o manejo do pau nos palcos do Circo Alhambra. 2 anos depois, em 1915, o campo do Fluminense recebeu nova exibição, dirigida pelo professor Paulo Lauré. Professor português de ginástica, mestre de espada e de pau. Entre 1915 e 1919, as exibições misturavam-se com as novas modas desportivas, a esgrima, o boxe, o ciclismo e até o jiu-jitsu. O jogo do pau encontrava assim o seu lugar entre o espetáculo e a educação física. Nos colégios e forças públicas, era praticado como exercício físico e disciplina moral. E ainda em 1938, a Polícia Especial de São Paulo exibia demonstrações de jogo do pau em festivais, ao lado da capoeira e da ginástica. Depois, o silêncio. O século XX trouxe novas modas, novos desportos, e o jogo do pau foi desaparecendo das arenas brasileiras. Mas permaneceu na memória das comunidades portuguesas como um eco distante da herança cultural que viajou no mesmo navio que a própria monarquia. Hoje, ao revisitar os registros, encontramos no Brasil a marca de uma arte antiga, um testemunho vivo da presença portuguesa no corpo e na cultura de outro continente. O jogo do pau português no Brasil.